Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marco Antônio, sou professor de História, sou historiador. Hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo diante dos nossos olhos no presente, né? Nós vamos falar de história, mas na história do presente, não do passado, tá? Praticamente sobre os Estados Unidos, né, e o Irã. É, 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 Nós estamos à beira de uma nova guerra. O que vocês acham? Entenda as causas, vocês vão entender os interesses e as possíveis consequências, né? Quando a gente fala em Estados Unidos e Irã, não estamos falando de um conflito recente, falamos mais de 40 anos de tensão acumulada, interesses estratégicos e disputa por poder no Oriente Médio, né? Mas por que essa tensão volta a crescer agora? Por que essa tensão ela volta nesse momento a crescer, nesse momento que estamos vivendo? O que realmente está em jogo? E existe risco, né, real de uma guerra direta, né? Estados Unidos por um lado ele ameaça, né? O Irã por outro lado também ameaça, né? Estamos prestes a uma guerra nuclear, né? Porque os Estados Unidos também tem bombas, o Irã também né, enriquece urânio, né? Estamos vivendo uma tensão mundial, né? Então, quando os Estados Unidos ele já vem provocando certas situações com outros países, né? Os outros países, por suas vezes, também respondem, né, à altura, querem também, né, não querem ficar por baixo, né, e a qualquer momento pode explodir, né, uma guerra. Ele disse que esse final de semana ele iria bombardear, né, o Irã, né, porém, né, até agora não aconteceu, né? Fontes, né, que a gente ouve em notícias, ouve nos jornais, né? Então a gente está meio por dentro do que está acontecendo, né? Mas de onde vem? Nós queremos saber de onde vem essa rivalidade, né? De onde vem essa rivalidade, essa rixa entre os países, né? A origem moderna desse conflito começa em 1979, com a Revolução Islâmica no Irã. O país era aliado dos Estados Unidos. O Shah do Irã tinha apoio americano, né? Mas com a Revolução o regime passou a ser anti-americano, acusando os Estados Unidos de interferência, né, e imperialismo. Né? Sanções econômicas, acusações de apoio ao terrorismo, disputas por influência regional, tudo isso virou uma rotina, né? E aí entra um ponto central, o programa nuclear, né? Esse programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos e aliados sempre suspeitaram que o Irã poderia desenvolver armas nucleares, né? E o Irã afirma que seu programa é para fins pacíficos, né? E em 2015 houve um acordo nuclear para limitar o enriquecimento de urânio. Mas anos depois, os Estados Unidos saíram do acordo, reacendendo a crise, né? Ou seja, o problema nunca foi resolvido, só foi adiado, né? O Irã ele alega que o enriquecimento de urânio, né, para fins, né, para eles, para fins lucrativos deles, não para atacar ninguém, não para jogar bomba em ninguém, não para construir bomba, né? Por sua vez, os Estados Unidos não acreditam nisso, né? Os Estados Unidos acham que eles estão se preparando também para uma guerra, né? E os Estados Unidos, praticamente a impressão que dá é que quer uma guerra, né? Então, o que está acontecendo agora, nos últimos anos, né, no Oriente Médio, né, a tensão ele aumentou e por vários fatores, conflitos indiretos no Oriente Médio, tá bom? Ataques às bases com presença americana, envolvimento do Irã em grupos como Hezbollah e outros aliados regionais, né? A guerra entre Israel e grupos apoiados pelo Irã. O Israel está no centro desse debate, desse conflito, né? O Israel está ali, né? Porque
se os Estados Unidos atacar Irã ataca Israel, né, que por sua vez revida para o Irã e aí por sua vez vira um pandemônio, né, que vira uma guerra sem precedentes e a Europa pode até entrar nesse movimento, né. Nos últimos anos a tensão aumentou, ela aumentou por vários fatores, né, porque o que está acontecendo agora, nos últimos anos ela aumentou, né, conflitos indiretos no Oriente Médio, ataques a bases com presença americana, o Irã atacou as bases americanas, né, isso também foi uma provocação, né, envolvimento do Irã em grupos como Hezbollah e outros aliados regionais, né, a guerra entre Israel e grupos apoiados pelo Irã. Tá? Então, os Estados Unidos apoiam Israel e o Irã é um dos maiores adversários de Israel, né? Então, é um dos maiores adversários, né, de Israel e isso transforma qualquer conflito regional em algo potencialmente maior, entendeu? Então, o que estamos vendo é uma guerra direta, uma guerra direta não, uma guerra indireta, na verdade, né? Ela ataques pontuais, né? Retaliações aqui, ameaças ali, nenhum dos dois lados, né, quer uma guerra total, mas ambos querem demonstrar força, né? Um fala daqui, outro fala dali, né? Um dá uma nota aqui, um dá outra nota ali, né? Mas na verdade nenhum ataca realmente, né? Nenhum toma atitude, né, de atacar. Então, isso vai aumentando a tensão, aumentando a tensão. Né? Estamos vivendo uma época de incertezas, uma época que não sabemos o que será, o que vai acontecer, né? Nós não sabemos, né, realmente, né, qual será o futuro do mundo, né? Diante de tantas ameaças, de tantos... Não são falácias, né? São ameaças, né? Então, e tudo que esses países fazem, que fica jogando para lá, jogam para cá, né? Um fala que vai atacar, outro fala que se atacar eu ataco também, né? Se vir para cima aqui, eu vou para cima de Israel, né? E fica nesse bate-bola, né? E a gente fica na incerteza do que está acontecendo, né? E por que isso é estratégico, né, para os países? Né? Porque não é só uma ideologia, é poder. Né? O Oriente Médio ele concentra uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Tá? E o Irã tem posição estratégica, né, no Golfo Pérsico, por onde passa boa parte do petróleo mundial, entendeu? Né, por onde passa o petróleo em si, né? Todo o petróleo mundial, né? Uma boa parte do petróleo mundial ele passa por ali, né? Pelo Golfo Pérsico, né? Por isso teve já a Guerra do Golfo, né? Lembra, né? Vocês podem lembrar que teve várias guerras ali naquela região, né? No passado, né? Aí se houver bloqueio no Estreito de Hormuz, por exemplo, o impacto no preço do petróleo seria imediato, né? Então, e isso afeta o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Tá? Além disso, existem várias influências regionais, O Irã tenta expandir sua influência no Líbano, na Síria, no Iraque, no Iêmen. Né? Os Estados Unidos tentam conter esse avanço. Não é apenas uma rivalidade bilateral, tá? É uma disputa por liderança geopolítica, entendeu? Existe risco de guerra real, existe real de guerra, né? Nós vamos ver uma guerra, vai acontecer uma guerra, será que vai acontecer uma guerra, né? Para os Estados Unidos, os custos maiores, né, militares, né, os custos serão altíssimos, né, o desgaste político interno, né, possível aumento do terrorismo, né, porque os caras vão começar de novo a querer atacar os Estados Unidos, né, para o Irã, a destruição da infraestrutura, né, o isolamento ainda maior, pressão interna sobre o regime, né, então
nenhum dos dois lados, nenhum dos dois lados eles ganha facilmente com uma guerra direta, né? Por isso o cenário mais provável é a continuidade de conflitos internos, sanções e pressão diplomática, né? Mas política interna não é matemática, né? É cálculo de risco, né? É, 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 e às vezes líderes, né, eles tomam decisões baseadas em política interna, né, eleição, pressão, pressão popular ou necessidade de mostrar força, né? O que o mundo deve observar, né? Alguns sinais importantes, né, que devemos observar, isso é muito importante. Movimentação militar no Golfo, né? De discurso mais agressivo de autoridades, tá? Ataques a bases americanas, avanço de programa nuclear iraniano, envolvimento maior de Israel, né? Se essas variáveis se intensificarem ao mesmo tempo, o risco aumenta. Tá? Então, caso contrário, continuaremos nesse equilíbrio tenso, né? Quase um jogo de xadrez. Né? Então, eles estão nas mesas jogando, né? É um jogo, né? É um jogo de guerra, né? Uma batalha de guerra ali, um jogo, né? Tem até uma música do Legião Urbana, né, que falava que, né, mais uma guerra sem razão, mas são tantas as crianças com armas na mão, né? Mas a guerra gera emprego e aumenta a produção, e o senhor da guerra não gosta de crianças, né? Então eles soltam os jovens, né, para ir lutar, para se matar lá no campo de batalha, né? Enquanto eles ficam atrás da mesa, né? Ficam atrás da mesa fazendo seus joguinhos de guerra, né? Eles ficam ali, sabe, como se fosse um jogo de xadrez mesmo, fazendo seus joguinhos de guerra, enquanto a meninada vai se matar, porque são jovens que vão se matar, são jovens que vão pegar em armas, são jovens que vão ali no campo de batalha lutar contra o inimigo que ele nem sabe que é inimigo dele, um cara que nunca fez nada para ele, né? E outra também nem fez nada para eles, eles são inimigos porque alguém falou que eles são inimigos e pronto, né? Mas eles não sabem nem por que eles são inimigos, né? Lutam pela sua nação e a sua própria nação, quando eles voltam para casa, a sua nação não gosta deles, né? Não quer saber deles, né? Jogam eles a Deus dará, né? Como diz. Mas e o Brasil, voltando para cá, né? E o Brasil, ele fica onde nisso, né? O Brasil, você pode até pensar, isso é problema deles, né? Isso não é problema nosso, isso é problema deles, né? Nós aqui no Brasil não temos guerra, né? Não afeta nada em nós. Você pode até pensar isso, né? Pode até pensar isso, mas isso é um engano, né? Não é tão simples. Se houver a escalada, o preço do petróleo sobe, né? Isso impacta combustível, inflação, economia global, né? O dólar pode oscilar, mercados financeiros reagem. Então você vê que não é só tipo, o problema é deles. Não, problema é nosso também, porque afeta a gente, né? O Brasil é afetado indiretamente por qualquer grande crise internacional, né? Então a geopolítica não é distante, ela chega no bolso, né? Então no fundo não é apenas Estados Unidos contra o Irã, é disputa por hegemonia, hegemonia regional, segurança de Israel, controle de rotas energéticas, equilíbrio entre potências e o avanço ou contenção de programas nucleares. E aqui vai uma reflexão para encerrar esse vídeo, né? Aqui vai uma reflexão. A história mostra que grandes guerras muitas vezes começam com pequenos conflitos mal calculados. A Primeira Guerra Mundial começou por causa de um atentado que parecia isolado, né, que foi a morte de Francisco Ferdinando, né? E a pergunta que fica é: estamos diante de mais um momento de tensão controlada ou de algo que pode fugir do controle?
né? Então fica aí a reflexão para vocês, né? Então não pense que o que está acontecendo lá não afeta nós aqui. Não pense que o que está acontecendo lá não vai afetar no teu bolso, né? No meu bolso, no seu bolso, no nosso bolso, né? Então vai afetar sim, vai nos atacar sim e vai mexer com a gente sim, porque uma guerra ela mexe com o mundo todo, né? Uma guerra entre potências ela mexe com o mundo todo. Por isso né, por isso nós viemos falar sobre isso novamente e vamos bater mais nisso nos próximos vídeos, né, porque o presente é o que está acontecendo. Vamos que vamos, fica com a gente, não esquece de se inscrever no canal, né, curte, comente, compartilha, tamo junto, é isso aí galera, valeu!